Fala traders! E aí pessoal, boa noite. Hoje é dia 14 de junho, vamos lá dar uma olhadinha no resumo do mercado, resumo do dia. Hoje não foi um dia muito bom, né? Hoje para nós o mercado foi meio, não vou dizer lateral, mas ele não estava muito a nosso favor. Nós tivemos ali uma entrada, duas entradas na realidade que foram protegidas ali no índice, e no dólar a gente teve um loss, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como é que foi. Dá uma olhadinha aqui. Então aqui, eu preparei a nossa tela de hoje. Antes de entrar ali no gráfico, no final do vídeo eu vou mostrar uma atualização que eu estou pretendendo fazer. Na realidade não, eu já arrumei, já fiz a correção no código e aí eu quero ver o que vocês acham. É só para tentar eliminar entradas falsas, tá? Eu mostro para vocês no final. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi o resumo e depois a gente fala sobre isso. A ideia é estar sempre melhorando o código, né? Então, quanto menos ruído, melhor. E aí melhora a nossa assertividade, tá bom? Vamos lá então. Hoje nós tivemos então aqui, ó, início do mercado, né? Preto, primeira meia hora. E aí depois deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente poder visualizar melhor. O que nós temos aqui? Vamos pegar aqui a minha ferramenta. Nós temos então a primeira marcação que ele teve foi essa daqui, que andou 41. Tá? Lá embaixo também deu entrada. Então a gente vai fazer o quê? Vamos analisar as pernadas anteriores, né? Então nós tínhamos aqui isso, isso e isso. Então nós temos uma clara estrutura de baixa, certo? Aonde nós temos aqui um fundo e um fundo mais baixo, tá? Esse fundo aqui, ele tá mais baixo que o fundo anterior, correto? Então ele formou uma estrutura de baixa. Então agora quando ele começou a subir, a nossa ideia é que ele faça isso aqui, certo? Então ele começou a cair e deu uma entrada. Muito bem. Quando ele deu essa entrada, nós já tínhamos a estrutura. E aí, nesse momento, nós não tivemos êxito na nossa entrada. Por quê? Olha quantos pontos ele fez. Deixa eu trocar aqui. Quantos pontos ele fez? Ele veio até aqui embaixo, fez 189, depois ele veio até aqui, 240 pontos foi o que ele atingiu. Então, lembra que a gente sai com 115 pontos, a gente já protege a operação, tá? Então, essa entrada aqui era uma entrada válida, só não pegou o nosso gain, tá? O mercado resolveu voltar, ou não era uma tendência de baixa tão forte, certo? Muito bem. Depois o mercado subiu e deu de novo uma outra entrada. Essa outra entrada, ela é válida? O que nós temos aqui? Aqui embaixo está vermelhinho também. E aí tem um detalhe. Essa entrada, ela parece válida, mas ela não é válida, tá? Por que não? Olha só, nós temos algo parecido com uma estrutura de baixa aqui, certo? Aonde nós temos esse preço aqui menor que o preço anterior. Só que por que não é uma estrutura de baixa? Por causa do seguinte, ó, esse fundinho aqui que ele formou, ele não rompeu o fundo anterior. Então, para ser uma estrutura de baixa, ele teria que fazer esse movimento, rompendo o fundo anterior, e aí sim, subir, e quando ele descer, ele dá uma entrada como foi essa daqui, certo? Então, nesse caso, nós não temos isso. Esse cara aqui, ele não rompeu o fundo anterior. E aí, quando ele subiu e deu essa entrada é uma entrada arriscada, não é uma entrada válida, não recomendamos entrar, mesmo que esteja marcado aqui. Quem entrou não perdeu, também ficou na proteção, tá? Olha ali, ó, pegando aqui, deu 215 pontos, ó, 217, 215 pontos. Vamos arredondar a 200 pontos. Então, nos 115 pontos, a pessoa já sai para o 0 a 0. E aí, tu pode pegar ali mais 100 pontos, alguma coisa assim. Tá? Então, essas duas entradas foram entradas que ficaram na proteção. Próxima entrada, aqui foi uma entrada que não era válida, né?
Opa, o que que eu fiz aqui? Apertei o botão errado. Vamos lá. Ó. Ué. Ah, agora deu. Vamos de novo. Então essa entrada aqui é uma entrada que não é válida, né? Fundo branco. Essa outra entrada aqui também não. E essa entrada aqui, essa aqui, bom, vamos analisar. Ela é ou não é? Aí nós temos aqui, ó. Imagino que todos vocês já tenham visto, né? O que que nós temos? Eu tenho isso aqui e depois eu tenho isso aqui, né? Porque aqui embaixo eu não vou contar. Eu tenho isso aqui e essa entrada. Ah, mas Bonetti, vamos dar uma olhadinha nas duas pernadas atrás. Eu tenho isso aqui. Tá? Então não existe uma entrada aqui, tá? Porque esse topo aqui ele ultrapassou o topo anterior. Esse cara aqui ele tá recém caindo, então tu entrar aqui é muitíssimo arriscado. Agora só se ele fizesse isso aqui mais baixo, né? E aí desse uma entrada. Aí tudo bem. Então essa daqui é uma entrada falsa. Ok? Vamos lá. Vindo para cá. Aqui foi uma entrada válida, porque nós temos isso aqui, temos... Ah, mas eu troco a cor aqui. Nós temos isso aqui, e depois nós temos isso aqui, e aí ele marcou. Então nós temos aqui, ó, esse fundo aqui, ele rompeu demais até, né? Rompeu o fundo anterior, então nós temos uma estrutura de baixa. E aí ele deu entrada aqui. Novamente, ele protegeu. Olha lá, entrando aqui, pegando até ali embaixo, 130 pontos. Então, chegando no 115, protege, né? No 0 a 0, para ser conservador, não ter problema de levar stop de graça. Dando sequência, aqui no candle 86, nós tivemos o quê? Aqui nada a ver, né? Olha lá. Eu ando apertando algum botão aqui que tá trocando a cor do... Ah, tá, já sei o que é que eu tô fazendo. Ó, esse candle 86 não é uma entrada. O 89, olhando aqui embaixo, a gente pode analisar. Então vamos ver o que é o 89. Nós temos esse fundo aqui, né? Tem um fundo aqui. Então faz isso aqui e o 89. Não é uma entrada válida também, porque não tem uma estrutura de baixa, tá? Eu teria que ter o quê? Isso aqui, né? Isso aqui, digamos, e aí para cá, onde esse cara aqui, esse topo não iria romper o topo anterior. E aí a gente viria para baixo, aí sim, nesse caso, iria ser uma estrutura válida, ok? Então eu acredito que vocês já estão bem espertos, né, pessoal, na avaliação. Chegando aqui no 107, já no final do meio da tarde para o fim da tarde, o que nós temos? Temos isso, uma entrada aqui. Ah, ó, de novo eu estava apertando o botão errado. Ó, temos aqui, então maravilha, vamos ver. Isso daqui é o que? Temos aqui um fundo, um topo, desceu até aqui e nada. Um detalhe bem interessante, tá? Eu não tenho uma estrutura. Para eu ter uma estrutura, eu teria que ter algo tipo assim, ó. Esse cara aqui teria que ser lá em cima, certo? Lá em cima. E se vocês forem ver, olha ali, ó. Eles estão na mesma altura, E não só ele tá, deixa eu botar aqui, não só esse topo aqui está na mesma altura desse cara, ó, como esse cara aqui, que é o Candle 107, que a gente vai olhar agora, né? Ele abriu já na mesma altura desse fundo. Então, entende-se que nós temos aqui em cima uma região complicada dele passar, né? E aqui embaixo nós temos uma outra região complicada. São os chamados suportes e resistências, tá bom? Então aqui tu percebe que é uma região que ele não consegue dar andamento. Depois ele subiu, desceu, aí deu outra entrada, né? Tô com mania de apertar a tecla errada. Aqui depois deu outra entrada. Então nada disso aqui era entrada válida, tá? Nenhuma dessas. Depois, por fim, nós viemos para cá. Essa última entrada aqui também
não é uma entrada válida, né? O fundo verde. Ok? Vou mostrar para vocês aqui o que é a atualização que eu vou lançar provavelmente mês que vem, porque aí eu vou ficar, hoje é dia 14, nós vamos ficar até o final do mês, que eu gosto de ir comparando uma por uma. Mas é uma atualização leve, tá? Não é assim uma atualização gigante. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olhem só que interessante essa atualização que eu fiz hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos escolher aqui um candle, um box de hoje, tá? O box de hoje para a gente dar uma olhada, ver o que a ideia é fazer com que fique mais limpo o gráfico, fique mais fácil a visualização, fique mais tranquilo para operar. Quanto melhor eu puder deixar para vocês, eu vou fazer, tá? Não é nada que vai mudar a estratégia, nada, tá? Não é nada que vai fazer mais entradas, não. Vocês vão ver agora aqui, mas é bem interessante. Olha só, nós estamos aqui, ó, candle, vamos escolher aqui, ó, esse aqui, ó, 46. Vou deixar ele bem grande aqui para todo mundo ver. Então, olha lá. O que tem aqui o candle 46? Ele marcou uma entrada e marcou lá embaixo, né? Ó, tá vermelho aqui e tá vermelho ali. Aí quando tá vermelho em cima e tá vermelho embaixo, vocês vão fazer a avaliação da estrutura. Se tá com topos e fundos de acordo, né? Se não tem uma região ali que tá complicada e tudo mais. Certo? Agora, olha a diferença para esses dois candles aqui, ó, 55 e 56. Ó, ele tá marcando vermelho lá em cima, mas lá embaixo ele tá branco. Lá na nossa regra de força, né? Ele tá branco. E ele marcou vermelho. Mas por que ele marcou vermelho? Por causa que as avaliações que ele faz internas, casou todas elas, fechou todas elas, e aí ele marcou vermelho. Ele não é relacionado lá embaixo. Ele faz umas avaliações internas do gráfico, tendência, força, volume, volatilidade, e aí ele marca. E lá embaixo é força, tá? E aí, o que eu fiz de atualização? O que vocês vão achar? Vamos lá, candle 55 e candle 56. Ó, ambos estão marcando vermelho em cima e branco lá embaixo. Na atualização... Opa, deixa eu sair daqui dessa... Ó, candle 55 e 56, tá? Esses dois aqui. Na atualização ele ficou assim. Ó, candle 55 e candle 56. Então, o que eu fiz? Ele vai fazer a avaliação de volatilidade, de tendência, de volume, de um monte de outras coisas, de outras métricas que tem internas, vai pintar se aqui embaixo com a força também tiver vermelho. Então, se lá embaixo tiver vermelho, ele vai te mostrar aqui em cima, vamos entrar. Se lá embaixo tiver branco ou verde, ele não vai mostrar, no caso para venda, né? Então isso ajuda a diminuir um pouco a poluição visual no nosso gráfico. Tem dias que dá uma entrada, duas entradas, mas tem dias que o mercado ele tá meio lateral, ou com uma tendência leve de baixa, ou uma tendência leve de alta, e aí quando dá essas tendências que não é uma tendência forte, o nosso indicador ele dá muitas entradas. Então, eu botei isso, fiz essa atualização hoje para dar essa filtrada. Aí ele diminui um pouco. Então, se vocês forem ver, quantos mais tem aqui? Ó, candle 55, 56. Mais para frente aqui nós temos o candle 85. Ó, vamos ver aqui, ó. 85 não. O candle 86. Vamos olhar lá na atualização, na versão atualizada. Candle 86 não marca nada. Na versão que a gente está usando hoje, Candle 86 marca. Tá? O que mais? Olha lá, a última entrada que ele marcou, Candle 133, ou Box, como vocês prefiram chamar. Box 133 lá do nosso mini índice. Ele tá vermelho lá em cima e lá embaixo verde. Tá? Então isso pode acontecer.
Por que pode acontecer? Porque aqui em cima ele fez uma avaliação de umas métricas e ele entendeu que neste momento aqui é uma boa entrada, só que já está no final do mercado. Daqui a pouco a força, provavelmente amanhã, a força deve vir se manter e o mercado deve ir para cima, tá? Então assim, ó, 133. Vamos olhar lá na atualização? Ó, não tem nada marcado, tá? Então essa é uma atualização pequena que eu acho que é interessante, vai ajudar a diminuir a poluição visual quando tivermos lá o mercado meio lateral. Se a gente for olhar aqui o mercado hoje, ó, vamos botar ele numa forma aqui que a gente consiga enxergar o dia todo. Aqui assim, ó. Olha só, isso aqui é o dia todo do dia de hoje, dia 14 de junho. Se vocês traçarem uma linha ou uma reta aqui, ó, ele fez uma tendência de queda, só que foi muito leve, né? Vamos pegar aqui os topos, ó. Junta esses topos aqui, ó. Aqui, junta esse topo com esse topo com esse topo. Então ele fez uma tendência leve de queda. Por isso, fez essas marcações a mais. Essa daqui é na versão nova, né, na versão atualizada, e essa daqui é a versão que vocês estão utilizando. Então tem algumas marcações aqui que não vai ter mais para frente, tá? Então eu vou disponibilizar essa daqui também mais adiante. Outra coisa. Vamos voltar aqui para a telinha do índice e tirar essa linha daqui. Vocês já se ligaram ou não se ligaram? Olha aqui em cima, ó, ativo próximo da data de vencimento. Então amanhã, ó, ele já está dizendo ali, vencimento dia 15, amanhã. Então lembra, gente, amanhã não é para operar nesse indicador aqui, ó. Não, indicador não, desculpa. Não é para operar no ativo WIN-M de Maria, porque vai vencer. Então lembra que eu já falei, né? Ele vence amanhã, mas ele não vence no final do pregão, ele vence no meio do pregão. Então se tu não troca, daqui a pouco tu entra numa operação e aí o ativo encerra e não tem mais, e aí tu fica preso no limbo, certo? Muito bem. Qual é o próximo? Eu já separei aqui a telinha para vocês, ó. Como é que eu chego nessa telinha daqui? Vocês dentro do Profit vão lá no menu ferramentas, mais ferramentas, calendário de contratos. E aí vai aparecer essa telinha aqui, tá? Com essa telinha aqui, vocês vão vir aqui, ó. WDO é o mini dólar, o WIN é o mini índice, o DOL é o dólar e o IND é o índice cheio. E o DOL é o dólar cheio, tá? Como no nosso caso a gente opera no mini dólar, e no mini índice, então mini índice é o WIN alguma coisa. Mini dólar é o WDO, alguma coisa. Então amanhã vai vencer o nosso ativo do índice, mini índice. Então a gente nessa janelinha daqui, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, o atual qual é? WIN-M de Maria 22. E o próximo qual é? WIN-Q. WIN-Q 22. Então amanhã de manhã, quando vocês forem operar, já coloca no WIN-Q 22. Para não ter problema, tá? Para não ter problema. E operem já nele. E se quiserem, dá até já para fazer agora. Ó, se vocês fizerem agora, só faz assim, ó. Clica em qualquer parte da tela e digita lá, WIN-Q22. Ó, ele já vai te sugerir que é o próximo. E aí tu coloca aqui, ó, já vai estar operando no WIN-Q22. Tá? Partiu o dólar, então, vamos dar uma olhadinha então como é que foi o nosso dólar hoje. Olha aqui, ó. Da atualização, esse cara aqui não vai marcar, ó. Tá vendo aqui? Tá verde aqui em cima, branco lá embaixo, ó. Vamos ver. Candle 9. Vamos ver ele na atualização. Ó, Candle 9 não aparece. Então fica menos poluição, né? Fica um pouco melhor. Ó, vamos dar uma olhada aqui então no dólar. O dólar, ele fez uma tendência de alta também leve, tá? Ele não subiu forte e não desceu forte. Ele por um momento
se vocês forem perceber, ele ficou lateral. Ó, por um bom momento ele ficou lateral. Até vamos considerar aquele ali, né? Porque ele foi um pouquinho mais para cima. Ó, vamos considerar isso aqui, ó. Ó. Isso aqui. O mercado praticamente ficou o dia inteiro lateral. E aí depois ele ameaçou subir e depois voltou para dentro da caixa, tá? Então hoje foi um dia bem chato de operar o dólar. Mas vamos lá. O que aconteceu para nós aqui? Então nós temos aqui, primeira marcação, nós temos isso, isso. Ah, e aqui, né? Tem um fundinho aqui que eu não tinha visto. Ó. Vou botar uma linha mais fina para não ficar tão feio. Um fundo, um topo e um fundo e depois aqui, e aí ele marcou. Isso aqui o que é? Estrutura de alta ou de baixa? É uma estrutura de baixa, né? Ó, nós temos um fundo aqui e um fundo mais baixo que o fundo anterior. E esse fundo aqui, ele rompeu o fundo anterior. Então nós temos uma estrutura de baixa, né? E aí ele deu uma marcação de compra. E aí, obviamente, a gente não vai comprar. Muito bem. Próximo. Candle 13. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um fundo, um topo, um fundo, e aí ele começou a subir. Temos uma estrutura de alta. Ah, e outra, né? Só para não perder o fio da meada. Essa primeira entrada aqui era falsa, né? Olha lá. Nem precisava ter avaliado isso. Deixa eu apagar aqui então para a gente voltar para aquela lá. Ó, então essa daqui. O que nós temos aqui? Uma estrutura de alta ou de baixa? Nós temos uma estrutura de nada. Por que de nada? Nem precisa perder tempo, olha aqui, ó. Candle 13 não é uma entrada válida. Então, não perdemos tempo com ele. Próximo, 17. Candle 17. Aqui é que foi o nosso problema. O Candle 17 antecede isso aqui, né? Nós temos isso, isso, isso e isso. Então nós temos uma estrutura clara de estrutura de alta, né? É claro, olha só, esse fundo aqui ele não rompeu o fundo anterior. Esse topinho aqui ele rompeu o topo anterior. E quando o preço recuou, ele não desceu até lá embaixo. Ele não fez isso, né? Ele veio só até aqui e começou a subir. Então aqui, o que a gente esperava? Que ele fizesse isso, né? Que ele subisse. Então aqui é uma entrada verdadeira, tá marcado lá embaixo também. E aí, pro nosso azar, o mercado entrou para dentro de uma caixa nesse momento aqui. E aí, olha só, eu entrei aqui e fui estopado. Opa! Entrei aqui e fui estopado aqui embaixo, ó. Bem aqui, nesse candle. E olha a sacanagem, ele nos estopou aqui e marcou de novo. Marcou uma outra entrada. Essa entrada é válida? Claro que não, né? Tu recém foi estopado, tu não, ou mesmo que tu tivesse dado gain, não é para entrar. Então, não vou entrar nessa. Beleza. Na próxima, ele deu outra entrada. E essa outra entrada, ela é válida ou não? É óbvio que não. Se vocês forem ver, o que eu tenho antes aqui, ó? Eu tenho aqui uma caixa já, né? Ele já formou clarissimamente, ó, já formou isso aqui. Ô, droga. Ele já formou isso, ó. E aí ele dá uma entrada? Não é para entrar, né? Agora, olha a sacanagem foi essa. Ele é uma entrada que não é válida, porém ele pagou, né? Ele foi ali e pagou. Vamos ver se ele pagou mesmo. Digamos que a gente tenha entrado aqui, ó. Quantos pontos ele fez? Justamente os 15 pontos, tá? Então isso acontece, tá, pessoal? Acontece. Às vezes ele, no melhor momento ali, ele dá stop e no próximo candle ele paga. Faz parte, ok? Depois na próxima ali, ele não fez nada, né? O que nós temos aqui nesse candle 31? Nós temos aqui
onde é que está o fundo, né? Nós temos um topo aqui, esse topo ele fez assim, depois ele fez assim, né? E aí deu a nossa marcação. Então nesse momento aqui eu só tenho isso, ó. Tenho só meio V, não tenho estrutura de nada. Então, para que ele fosse uma entrada válida, eu teria que ter aquela estrutura de alta, né? Se for ver, contabilizar esse cara aqui, ó, se eu for analisar esse cara aqui, até tem uma estrutura de alta. Ah, mas Bonetti, foi isso que eu fiz. Eu avaliei esse fundo aqui, esse topo aqui, esse fundo aqui, e aqui é uma entrada válida, já que, né, lá embaixo está pintado. Beleza. E aí o que aconteceu se tu entrou aqui? Olha lá. Vamos calcular aqui quantos pontos ele deu. Caso tu tenha entrado aqui, né? Ele entrou aqui e aqui ele já protegeu, tá? Bateu em... Ele foi a quanto? Foi a 6 pontos e meio praticamente. 6 pontos e meio. Então com 5 pontos já protege, né? 5 pontos já protege. Tu sairia aqui com 10 reais. Certo, pessoal? Então, basicamente, hoje foi o mercado, esse monte de marcações aqui é que é um pouco complicado quando não é um mercado que vai de uma vez, né? Ele não é um mercado em tendência. Então, olha só, para futuro nós vamos conseguir eliminar algumas coisas. Ó. Isso aqui é a versão mais atual e essa daqui é a versão que vocês estão utilizando hoje. Até no dia anterior ali soube alguma coisa, ó, o 41 e 42 lá, ó, 41 e 42, então ele fica mais clean, certo? Mais adiante eu vou disponibilizar, então assim, a ideia é estar sempre melhorando, tá? A ideia é estar sempre melhorando, desenvolvendo. Eu tô todos os dias em cima dos códigos, trabalhando, vendo o que eu posso melhorar, o que eu posso filtrar, sem mexer na nossa estratégia, na nossa essência, tá? Pra gente manter o mesmo padrão. Então, assim, não vai ser mudado, não vai ser lançado nenhuma estratégia, nenhuma atualização que vá mudar a nossa estratégia. Não, mas eu posso fazer alguns filtros que eu vejo que com os pequenos ajustes melhora e filtros visuais melhora ainda, como é o caso desse, aquelas entradas falsas eu quero eliminar, tá? Já está pronto esse código aqui. O outro código que eu estou fazendo é mais ou menos nessa linha de raciocínio também, tentar filtrar mais ainda as entradas, as marcações, para que ele fique bem assertivo. Isso a gente vai ajustando, tá? E aí, se eu chegar num ponto onde fique a poluição visual saia, né? Eu vou mostrar para vocês qual é a ideia. Eu tô pensando a minha linha de raciocínio é assim, ó, mercados laterais eu não quero que ele marque nada, então eu não quero que fique aquele monte de marcações, porque fica tudo muito agrupadinho, certo? Fica tudo muito agrupado, então isso é que eu não quero, eu quero que ele só marque quando tiver um mercado em tendência, e o mercado lateral, a ideia é futuramente ele eliminar todas essas marcações. Certo, pessoal? Vamos nos falando. Hoje foi um dia que a gente fechou negativo, faz parte, mas a gente ainda está bem positivo. Tá beleza? Um abraço.